Hoje a gente vai falar de um gringo que defendeu duas seleções, a Bélgica e o Brasil, que ele defende atualmente, e ele é considerado como um dos jogadores mais polêmicos do futebol brasileiro, principalmente em finais de Libertadores. Estamos falando de Andrés Pereira. Andrés Pereira, esse que conseguiu ganhar uma Libertadores jogando pelo menos só a primeira fase do campeonato, né? Mas que é um grande zicador de Palmeiras e Flamengo. Atualmente no Palmeiras, e recentemente ele até tá na polêmica daquele jogo lá entre Corinthians e Palmeiras, aí, aquele lá que eu representei, o Zaccaria Labiá, né? E realmente ele causou uma polêmica lá no pênalti do Memphis Depay, né? Vou falar de Andrés Pereira. Por quê? O Andrés Pereira, a gente sabe, ele é um gringo, só que ele não é um não gringo também, porque ele defende a seleção brasileira, mas é belga, né? E a primeira seleção que ele defendeu, obviamente, é a Bélgica, né? Ele jogou só alguns amistosos, não o suficiente para garantir a sua convocação permanente na Bélgica, né? E aí na seleção brasileira ele jogou eliminatórios e é um dos convocáveis, apesar de estar meio longe, ele é um dos colocáveis aí à seleção do Carlo Ancelotti, o Andrés Pereira. E vamos falar um pouco sobre ele, como que ele começou a sua carreira, né? Filho de brasileiro, né? Belga. Ele começou no Manchester United, onde ele até tinha a promessa de ser um grande jogador lá, né? Só que ele não foi muito utilizável, começou a ser criticável, e aí ele foi para a Lazio, né? Fazer um empréstimo na Lazio, que acabou não dando muito certo, entre idas e vindas de empréstimo, o Flamengo trouxe ele. E no Flamengo ele até foi um grande jogador, tá? Ele foi bem no Flamengo, o Andrés Pereira. Muito criticam ele por conta daquela entregada que ele deu pro Daverson na final da Libertadores, Davinho na LDU, né? Mas ele até que terminou bem, ele conseguiu ficar mais um tempinho no Flamengo, onde ele se destacou, no time, acabou marcando uns golzinhos aí, ajudando o Flamengo naquele título que eles conseguiram depois recentemente, né? Aí ele foi pro Fulham. No Fulham ele conseguiu até um certo destaque, né, no Fulham, na Premier League, ficou bastante tempo lá, ficou umas 3 temporadas, se eu não me engano, sendo destaque de um clube mediano, de 10º para baixo, né? Isso que o Fulham é. Mas ele teve um destaque no Fulham, marcou gol, foi importante, chegou a ser convocado na seleção brasileira estando pelo Fulham, apesar das convocações serem poucas, e depois ele volta para o Palmeiras, né? Onde ele joga a temporada até que bem, o vice-campeão, duplo vice, né? Vice tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Zicado novamente, só que na zica reversa, dessa vez pelo Flamengo. Ele não faz muita coisa, né? Ele não entrega o jogo, mas pelo menos ele zica, né? Caiu. Faz tanto da zica que a camisa da Bélgica caiu. Pois é. E agora ele tá na sua segunda passagem pelo Palmeiras, tentando ir pra seleção. E ele visualiza podendo ser suspenso por 6 jogos por ter feito aquela catimba lá naquele lance do Memphis Depay. Nosso Andrés Pereira é um cara bastante polêmico, mas pelo menos ele é um selecionado da seleção brasileira. Vamos ver até onde vai o nosso gringo brasileiro Andrés Pereira. Enfim, quero agradecer a todos que estão se inscrevendo na Rádio Mirai. Batemos 1000 inscritos na Rádio Mirai. E quero que a rádio cresça, né? Um projeto japonês aí que eu tô bastante empenhado. Além do Japão FC também, né? São 2 projetos japoneses que eu sempre tô bem empenhado. Eu quero agradecer a todos que estão ajudando aí na nossa divulgação. Enfim, dê like, se inscreva no canal, ative o sininho e falou, canal Coruja!